Olá, este é o curso básico sobre educação financeira, edição especial em abril de 2020. Nós temos um trabalho conjunto aqui do Conselho Regional de Contabilidade com o Sindiconte Rio e com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa apresentação é proferida por mim, professor Luiz Antônio Leal, da UFRJ. Atualmente eu ocupo a vice-presidência de Pesquisa e Estudos Técnicos no CRC-RJ, participo do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, o PVCC, e também sou palestrante e consultor na Escola de Educação Financeira do Rio Previdência. Aqui do lado direito, embaixo, tem algumas formas de contato, o meu e-mail, o meu Instagram e o meu Facebook. Lembrando que esse Instagram, @Luiz Oxendorf, ele vai ficar aparecendo aqui em cima do lado direito durante toda a apresentação. Aqui está o sumário da apresentação. Ela é composta de 2 partes. A primeira parte é aberta em 4 itens: finanças em família, instituições financeiras, grandes compras e direitos do consumidor. E a segunda parte está dividida em endividamento, processo orçamentário, poupança e investimentos, e usufruto e sucessão. Cada uma delas será exposta individualmente. Iniciando então a primeira parte. Dentro da primeira parte, as finanças em família. Bom, é ruim quando na família nós temos divergência quanto às mudanças que precisam ser implementadas. Então, alguns podem topar, outros não necessariamente topam essas mudanças. Então, é necessário que exista uma condução das questões de modo que todos participem. Uma boa ideia é fazer uma boa divisão de tarefas, como, por exemplo, alguns são responsáveis pelas compras, outros podem ser responsáveis pelo orçamento. Uma outra pessoa que já tem mais iniciação nessa questão pode cuidar dos investimentos. Uma outra pessoa pode fazer a organização e etc. O ruim é quando tem uma família de poucas pessoas, digamos 2, 3 pessoas, e as pessoas vão ter que acumular alguns itens que precisam ser feitos. Então, a mesma pessoa que faz a compra é a mesma pessoa que faz o orçamento e assim por diante. Ou até mesmo quando alguém mora sozinho, teria que fazer todas essas atividades sozinho. Mas vamos considerar a possibilidade de uma família que tenha, 3, 4 pessoas e puder ter alguma divisão de tarefas. Então, é bom que se converse sobre o assunto. É bom que nessas conversas os pontos fracos sejam revelados. Essa conscientização ela é necessária. Então, para a gente começar a se mover, é bom que a gente tenha uma conscientização. E essa conscientização normalmente vem de propósito. A gente precisa ter propósito para poder mudar. Essa conscientização, portanto, ela facilita as ações. Se eu não tiver esse propósito, se eu não tiver algo para me puxar, não vou conseguir fazer essas mudanças. Então, essa conscientização ela vai motivar a nossa ação na direção de uma boa situação financeira familiar. Com relação à gestão do dinheiro, nós precisamos organizar e implementar um orçamento. Lembrando que o orçamento é parte integrante da segunda metade dessa apresentação, ok? Então, nós precisamos organizar e implementar um orçamento. Isso tudo está ligado à estratégia, ou seja, onde a família quer estar daqui a um tempo, né? Precisamos terminar de pagar todo o endividamento, precisamos mudar para o interior, ou precisamos mudar para a cidade, ou precisamos mudar de país, etc. Precisamos preparar relatórios e usá-los para tomar decisões. Então, eu preciso conhecer relatórios diversos, como é que monta um balanço, como é que monta um fluxo de caixa, como é que monta um orçamento, e preciso saber usar esses documentos para tomar decisão. Além disso, eu preciso entender o que é uma consciência em função de uma ação. Então, quando eu faço um investimento, por exemplo, na Bolsa de Valores, eu tenho que saber como é que esse tipo de coisa vai se comportar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos.
Se eu troco de uma casa menor para uma casa maior, se eu troco de casa maior para uma casa menor, se eu vendo a casa para morar de aluguel, etc. Tudo isso eu tenho que avaliar uma ação que eu tome e as consequências que eu vou ter delas. Bom, aí está lembrando uma função administrativa que é muito usada aqui nas finanças pessoais, de controlar. Você exercer controle, você usa o controle para fazer o melhor planejamento e para correção de rumo. Então, por exemplo, eu faço o controle para melhorar meu planejamento. Cada vez que eu tenho a comparação entre previsão e real, eu tenho uma medida dessa distância, dessa variação, e isso faz com que a minha previsão, as previsões seguintes sejam cada vez mais acuradas. E a correção de rumo, por exemplo, o controle pode detectar que eu estou gastando mais energia elétrica do que tinha previsto. Se isso é importante e eu preciso reduzir, eu tomo as medidas necessárias, como, por exemplo, deixar menos luzes acesas, tirar as tomadas da parede e por aí vai. Essa parte de organização e direção ela é bem importante. É uma certa liderança que precisa ter para essas questões de planejamento financeiro pessoal, para questões de condução das finanças da família. Então, por exemplo, em termos de organização, nós precisamos ter um local para as finanças pessoais. Pode ser um armário, pode ser uma caixa, pode ser uma parte específica da casa. E aí eu estou falando de um local físico, né? Então você reserva um lugar da casa para guardar os papéis, os documentos, etc. Mas também pode ser virtual. Você pode ter nas nuvens, num Google Drive, por exemplo, os orçamentos, as planilhas, os documentos, fotografa tudo, coloca lá, por exemplo, ou escaneia e tudo mais. Então você tem que ter uma divisão, uma área onde você coloque as coisas. Isso é muito importante para evitar, por exemplo, de você... eu preciso saber como é que foi o orçamento de 2 anos atrás. Aí você tem que saber onde é que ele está para poder ir consultar. Então, os documentos precisam estar em ordem. Então, uma pasta só para conta de energia elétrica, uma pasta só para o ano para o ano passado, uma pasta só para 5 anos passados, etc. E saber que esses documentos, com o tempo, eles devem ser jogados fora. Então, chega um ponto que você não precisa mais do documento em si e você pode jogar fora. Então, você precisa saber até quanto tempo cada documento precisa ser guardado. Numa casa, alguém irá influenciar e os demais seguirão. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui sobre direção. Uma pessoa que tenha mais conhecimento, ela pode orientar as ações. Então, é importante que as outras pessoas sigam o que essa mais interessada, mais entendida, tenha para dizer. Então, como consequência, o que está dizendo ali na última frase, essa influência que você quer exercer, ela necessita de conhecimento. Então, se você quiser conduzir as questões das finanças pessoais, você precisa estudar o assunto, ok? E quem vai executar, quem vai seguir essa liderança, digamos assim, tem que ter habilidade. Então, alguém pode estabelecer metas para a família, digamos assim, isso é uma questão de direção, e outras pessoas que dentro dessa direção maior, elas precisam saber executar o que está sendo direcionado, ok? Isso é uma divisão ótima, digamos assim, das tarefas com relação a finanças pessoais. É claro que não necessariamente isso vai acontecer na realidade, ok? Mas isso é como deveria ser. Então, terminando dentro da primeira parte, as questões das finanças em família, vamos para as instituições financeiras, que tem esses 3 itens aí. Bom, algumas das maiores queixas do relacionamento com os bancos. Eu fiz um levantamento rápido e vi, por exemplo, informação a respeito de produtos, né? Isso é um tipo de
de reclamação muito comum. Você não saber direito como é que um CDB funciona, você não saber direito os detalhes da caderneta de poupança e por aí vai. Então, alguns produtos oferecidos pelos bancos, a gente não consegue ter informação corretamente. Isso faz parte de um levantamento feito que indicou quais são as maiores reclamações. Irregularidades relativas à integridade. Então, aquela sensação de que as informações não estão tão corretas assim. Confiabilidade, será que os bancos são confiáveis? Será que o que se está falando com relação à origem e aplicação dos recursos está correto e tudo mais? Então, essa também é uma questão muito recorrente em termos de reclamações. E legitimidade das operações. As operações dos bancos, elas precisam estar apoiadas em leis, digamos assim, né? Daí a palavra legitimidade. Então, será que os bancos realmente fazem o que está previsto? Então, nós costumamos ter muita reclamação dos bancos. E, obviamente, em função de reclamações, a gente vai tentar escolher o banco que melhor se adapta à nossa vida, ok? Uma dúvida muito comum, principalmente agora, onde ter conta, tanto em banco como em corretora de valores, é muito fácil, é muito barato, digamos assim. Então, eu preciso avaliar até que ponto o banco e corretora de valores vão fazer parte da minha vida. Então, é muito comum a gente usar o banco para tudo, né? Aqui, seguindo aqui com o prompt. É muito comum que a gente inicia a nossa vida, digamos assim, dependendo muito dos bancos. Então, eu uso meu banco para poupar, eu uso meu banco para investir, eu uso meu banco para ter o cartão de crédito, eu uso meu banco para cheque especial e tudo mais. Isso é muito comum. De um tempo para cá, com a facilidade que nós temos de ter contas em corretoras de valores, por exemplo, essa questão, principalmente dos investimentos, tem mudado bastante, é por isso que eu incluí esse item aqui. Então, é muito comum que a gente use os bancos, né, para tudo. Entretanto, é melhor fazer a seguinte separação. Vamos lá. Cadê? Nós temos aqui algumas questões que eu separei específicas dos bancos, que eu recomendaria que a gente mantivesse em banco, mas tem aqui também uma outra possibilidade de corretora de valores, onde a gente tem outras questões, digamos assim, que deveriam ser mais direcionadas para ela. Então, vamos lá. Para o banco, o que eu recomendo é apenas para receber e destinar dinheiro. Então, eu tenho que ter minha conta salário, eu tenho que ter uma conta para movimentação, onde eu vou receber o dinheiro que eu tenho de salário e dali eu vou destinar ele para fazer compra, para fazer investimento, para colocar na poupança, para pagar meus empréstimos. É a conta que eu vou informar para receber um valor que alguém está me devendo, etc. Então, o banco ele vai servir apenas e tão somente para essa movimentação de entrada e saída do dinheiro, ok? E também pode ser recomendado o banco para o fundo de emergência, que eu vou falar sobre ele na segunda parte, uma reserva financeira de curto prazo, ok? Então é bom, digamos, caderneta de poupança, não tenho nada contra a pessoa manter uma conta de caderneta de poupança. Okay, eu faço investimento em corretora, por exemplo, e tenho, sei lá, acho que umas 3 ou 4 contas de poupança. As 4 somadas não dão um valor relevante, então eu acho bom porque ele está disponível, digamos assim, e muito facilmente eu vou lá e consigo pegar esse dinheiro. Então, revisando aqui, os bancos servem principalmente para receber e destinar dinheiro e para fundo de emergência. Já as corretoras de valores, elas são muito importantes, principalmente para esse ponto aqui, ó, investimentos. Ok? Então, se eu tenho investimentos em bancos, eu certamente estou perdendo dinheiro. É bem provável que investimento em banco não dê para você retornos que você teria se estivesse em corretora de valores. Como é que eu faço essa migração? Como é que eu deixo de usar bancos ou passo a usar menos os bancos e passo a usar mais corretoras de valores? Isso é uma coisa que você tem que estudar. É bem simples, mas mereceria, digamos, uma apresentação, uma palestra, um estudo específico para isso. Bom,
Então, o fundo de emergência que eu posso usar em bancos, também posso usar em corretoras de valores, tanto faz. Normalmente, o fundo de emergência em bancos, eu posso dizer que o próprio Tesouro Direto pode ser também, e caderneta de poupança, o que é muito comum. Agora, nas corretoras de valores, e algumas delas têm também a caderneta de poupança, você pode ter a caderneta de poupança dentro de corretora de valores, por exemplo. E também Tesouro Direto. Ok? Então aqui o fundo de emergência é uma reserva de curto prazo, valor não muito grande, eu vou falar os detalhes lá na frente, para você resolver imprevistos, basicamente. E para ter investimentos, basicamente renda fixa e renda variável. O que é renda fixa, o que é renda variável, como é que elas se comportam ao longo do tempo, como eu disse, é uma questão específica que a gente pode ver numa outra apresentação só para isso daí. Bom, e o melhor dos mundos, né, nesse sentido. Nós temos bancos e corretoras que funcionam juntos. Então você entra numa plataforma só, num site somente, e ali você tem serviços bancários e serviços de corretora. Isso, na minha opinião, é muito bom para essa questão aqui. E, finalmente, bancos e corretoras possuem tarifas bem diferentes. A gente precisa conhecer, comparar e optar pelas melhores ofertas. Então, tanto em bancos como em corretoras de valores, para eu movimentar recursos, seja para o meu dia a dia, seja para investimentos, eu preciso, às vezes, pagar para isso. E, às vezes, não. Então, tem bancos e corretoras que oferecem a grande parte do serviço, que são muito úteis, gratuitamente. Então, eu tenho que saber escolher bem tanto o meu banco como a minha corretora de valores. E, finalmente, o relacionamento com o gerente. Eu estou vendo aqui que são 2 slides, né? Então, tem esse e o seguinte, esse segundo aí. Vamos ver o que tem aqui. Quanto mais eu entender de finanças, melhor será meu relacionamento com os gerentes das instituições financeiras, porque eu diria que lidar com o gerente, eu tenho que entender que o gerente não é exatamente, na maioria das vezes, um grande amigo meu. Ele é um trabalhador que está a serviço do banco e ele está cumprindo metas, ele está cumprindo diretrizes impostas para ele pelo trabalho que ele realiza. Okay? Então, eu tenho que operar com o banco com esse entendimento para saber utilizar da melhor maneira esse relacionamento aqui, ok? Com o gerente. Então, é bom que eu converse com outras pessoas para melhor entendimento sobre essa questão. Então, eu vou saber de detalhes, de questões operacionais, digamos assim, de um determinado banco, de um determinado gerente, como é que funciona, o seu gerente te trata melhor, pior, etc. Então, é bom que eu converse e socialize também as minhas opiniões. É um relacionamento, sem dúvida, entre fornecedor, o banco, o gerente, e o cliente, nós, como qualquer outro. Então, nós temos aqui um relacionamento de consumo. Nós estamos consumindo produtos financeiros. Vem se tornando raro, pois as operações bancárias estão sendo, em sua grande parte, online. Então, a figura de um gerente que está lá te esperando, ela tem ficado cada vez mais rara, porque a quantidade de agências físicas vem diminuindo. Então, estamos passando tudo para operações online, ao mesmo tempo que eu vou perdendo esse tipo de relacionamento, eu preciso aprender esse segundo. Então, principalmente nessa época aí de Covid, muita coisa que eu possa fazer de casa é bom que eu não tenha que me dirigir até a agência, para evitar contaminação. Então, precisamos aprender novas rotinas para lidar com bancos e corretoras. Este relacionamento tende a ser ruim se não estivermos atentos, pois os gerentes são vendedores e vão nos oferecer produtos bancários que, em sua maioria, não são tão bons para nossas finanças. Existe uma certa vulnerabilidade nossa enquanto clientes nesse relacionamento, então eu preciso estar atento a produtos que vão nos ser oferecidos, às vezes até com um apelo emocional, por favor, estou precisando, etc. Então a gente tem que estar muito atento para isso, lembrando que cada sim que a gente falar para a gerência,
nós provavelmente vamos estar pagando por algo que não necessariamente, como está escrito aqui, é tão bom para nossas finanças. Se vai ser bom ou não, eu preciso de conhecimento para entender isso daí. Dando sequência, então ter bom conhecimento financeiro nos deixa menos vulnerável em nosso relacionamento com o gerente. Então essa educação financeira que a gente está propondo aqui, ela é importante para aumentar esse conhecimento. Então, caso isso aqui se aplique na sua vida, né, eu acredito que se aplique, então é bom que eu melhore os meus conhecimentos para que eu possa me relacionar melhor com o meu gerente ou com os meus gerentes. Algumas dicas, eu consultei aqui o site dinheirama.com, está aqui a referência. Aí tem lá, ele indicou 4 itens para melhor relacionamento com o gerente. Vamos ver. Então, o gerente é um profissional de vendas, não de relacionamento. Tem que lembrar disso. Ele é um vendedor, ele não está lá para ser nosso amigo, ele está lá para apresentar e vender produtos do banco que ele representa. Quanto mais você souber, melhor será a conversa com o gerente. Então, se você souber exatamente do que você precisa, o que você quer, mais rapidamente você vai entrar e sair da agência, né? Mais rapidamente você vai chegar lá, pedir algo e ser atendido. Os gerentes também precisam de clientes bem informados. Então, para o próprio sistema financeiro nacional funcionar melhor, é bom que nós, como clientes bancários, que a gente esteja bem informado para que a gente possa usufruir de tudo que o sistema nos oferece. Então, eles próprios gerentes, para exercerem melhor as suas funções, eles precisam de clientes bem informados. E lembrar que somos nós que tomamos a decisão, né? Você que toma as decisões, não o gerente. É estranho falar isso, né? Pô, não é óbvio que sou eu, mas não é bem assim tão óbvio. Muitos gerentes, já soube de alguns casos, de muitos gerentes que, por exemplo, vendem produto de previdência privada para pessoas que têm bastante idade muito avançada. Então, isso não é um produto recomendado para uma pessoa idosa, e certamente não foi a pessoa idosa que chegou lá e falou: eu estou precisando de um produto de previdência privada. Então, isso provavelmente foi uma venda que eticamente não funciona muito bem, a meu ver. Então, dando seguimento, nós vamos para o terceiro item da primeira parte, as grandes compras. Esses 3 itens aí, olha: desejo e necessidade, financiamentos e juros, posse e propriedade. Lembrando que fazer compras é algo que a gente precisa, como eu disse agora no item anterior, né, do banco. A gente recebe dinheiro e destina parte dessa destinação para fazer compras. Algumas compras são de pequeno valor. Então, passagem de ônibus, algumas compras no supermercado, etc., são valores pequenos. Porém, basicamente, 3 grandes itens nos custam muito dinheiro, né? Comprar o carro, a residência e pagamento de faculdade, por exemplo. Então, aqui, se não me engano, só tem o exemplo de casa de carro, que eu toco no assunto. Se eu tomar boas decisões em relação a essas grandes compras, isso vai representar uma economia muito grande na minha vida inteira. Então, são itens que eu tenho que ter muita atenção. Não só compras de uma maneira específica, mas as grandes compras em si, elas precisam de muita atenção da nossa parte. Então, essa primeira parte aí dos desejos e necessidades. Lembrar da diferença dos desejos e necessidades é uma coisa muito recorrente dos educadores financeiros. Então, basicamente, eu preciso atender às necessidades em primeiro plano e, num segundo plano, porque eu também preciso de atender alguns desejos, caso tenha espaço para isso, atender na medida do possível. Então, isso é muito importante. A maioria dos problemas do endividamento ocorre daqui, de eu não saber bem fazer essa divisão. Normalmente, então, podemos atender aos nossos desejos, mas sempre após ter todas as necessidades resolvidas. Então, é uma questão de prioridade. Primeiro as necessidades, depois os desejos. Então, naquela reunião familiar que eu estava falando lá no início, vamos nos reunir e vamos ver o que são as nossas necessidades. Sobrou dinheiro no orçamento? Agora vamos ver o que a gente deseja. Isso seria o recomendado. Ressaltando aqui, isso é muito importante. Essa menina pensando aqui, né, desse jeito, várias coisas na cabeça,
Isso costuma ocorrer quando eu não tenho muita firmeza daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso. Então, estudar a própria vida, ter uma boa ideia da nossa vida é muito importante para as finanças pessoais, principalmente aqui nos desejos e necessidades. Vamos então dar seguimento para os financiamentos. E a respectiva parte sem a qual ela não existe, né? Os juros. Então é muito importante eu ter uma boa ideia sobre empréstimos de um modo geral, né? Os financiamentos, que são os empréstimos com bens específicos ou para bens específicos, e o seu componente mais traiçoeiro, digamos assim, os juros. Eu preciso entender como que os juros atuam a meu favor e contra mim. Então, nesse caso aí, dos financiamentos são juros que eu pago, eles vão estar sempre atuando contra mim. Então, eu preciso entender bem esse impacto e fazer com que ele seja o menor possível. Vamos lá. Pagar compras a prazo implica em gastar mais do que se fosse à vista. Então, isso é muito óbvio, mas é provável que algumas pessoas não entendam isso muito bem, né? Quando eu faço financiamento, quando eu postergo pagamentos, essa ida do valor do presente para o futuro, ela é carregada com juros. Então, o que hoje é 10 vai se tornar 12. O que hoje é 15 vai se tornar 18, por exemplo, né? Então, quanto mais eu puder priorizar os pagamentos à vista, como está dizendo aqui, melhor. Sabemos disso, mas as tentações e às vezes as necessidades são muito grandes e muitas vezes cedemos a elas. Então, essas tentações precisam ser controladas. Porém, a gente tem que ver que, independentemente de tentação, pode ser que eu tenha necessidade de gastar além da conta e quanto a isso não tenho o que fazer. Então, uma internação no hospital, um acidente qualquer, eu preciso de muito dinheiro que não tenho, eu vou ter que fazer empréstimo para isso. Porém, isso precisa ser numa quantidade bem reduzida. Quanto menor a taxa de juro e a quantidade de prestações, melhor. Isso é um item de matemática financeira que eu tenho que entender para lidar com as minhas finanças. Mas eu preciso procurar instituição por instituição para saber qual me oferece taxa de juros melhor. E, a propósito, o Banco Central do Brasil, o Banco Central, ele tem na página dele uma relação de instituições, os respectivos juros cobrados em cada modalidade de empréstimo. Então, eu posso, num lugar só, consultar qual instituição me oferece melhores condições. Okay? Então, não faz sentido, se eu posso pagar, por exemplo, 0,7% ao mês, por que eu vou pagar 1,3%, exemplo, né? E a quantidade de prestações também. Quanto maior o prazo, se eu for pagar um empréstimo em 1 ano, é bem melhor do que pagar em 3. Porém, pagar em 1 ano necessita de parcelas maiores. Aí eu preciso saber se o meu fluxo de caixa vai estar ajustado. É isso que está dizendo aqui, ó. Nós precisamos estar atentos ao fluxo de caixa. Então, sabendo que o número de prestações menor é melhor para mim, eu tenho que saber também se cabe no meu fluxo de caixa. Então, não é uma coisa assim tão simples de fazer, porém, é bem necessário. Financiar a residência e o automóvel está aqui, então, 2 dos grandes itens, né, dos itens mais responsáveis pelas nossas grandes compras. Isso pode nos levar a gastar o equivalente ao dobro, às vezes o triplo do valor à vista. Então, algumas contas que eu já fiz deram um sinal de que quando você financia um carro ou financia um apartamento, uma casa, normalmente você paga 2 itens. Você compra um e paga 2, às vezes 3. Então, você tem que estar muito atento, realmente, se for uma necessidade muito grande de ter esse tipo de operação na sua vida. Então, em função disso, esse assunto merece muita atenção. Bom, se comprar a prazo é ruim, o que eu posso fazer? Pensar sobre posse e propriedade. Então, será que não é melhor morar de aluguel? Será que não é melhor não ter carro e quando precisar alugar? Bom, financeiramente, com certeza, ok? Porém, a gente tem que ver que, às vezes, o sonho da pessoa é ter uma casa, ou uma determinada casa, ou um determinado carro,
num determinado lugar, por exemplo. Eu adoro o meu bairro, sempre gostei daquela casa, agora que eu tenho condições eu vou comprar. Porém, se a gente considerar, no caso do imóvel principalmente, todos os valores que eu pago para comprar essa casa, para depois passá-la para algum herdeiro, alguma coisa assim, acaba não compensando. É mais barato durante a nossa vida se a gente alugar um imóvel. E aí sempre tem aquelas pessoas que falam, mas vou ficar pagando uma coisa que não é minha. Mas normalmente os pagamentos do financiamento, se você pensar bem, você está pagando algo que vai ser seu durante um tempo, você vai ter que passar, seja porque você vai morrer, seja porque você precisa vender, etc. E transferir bens, os impostos, os advogados, etc., tudo isso é muito caro. Acaba não compensando você ter um imóvel particular. Bom, lembrando que devemos sempre considerar alugar em vez de comprar. Isso tem sido muito recorrente ultimamente com as pessoas que trabalham com educação financeira. Tem sido muito melhor você alugar do que comprar imóvel, por exemplo. Há vários casos em que alugar é melhor do que comprar, porque devemos considerar outras variáveis, isso que eu estava falando, além de apenas os pagamentos de prestação e aluguel. Então, por exemplo, quando uma pessoa morre e tem que fazer um inventário para passar aquele imóvel para os seus filhos, tem muita burocracia envolvida, muitos pagamentos, muito tempo, né? Então, isso acaba baixando o valor. Então, um imóvel que vale, sei lá, 400 mil reais, aí você tem que pagar 30 disso, 20 daquilo, 5 de não sei o que, 8 de não sei o que, você não compensa muito, né? Além do tempo enorme que vai demorar. Independentemente de ser ou não, claro que a opinião da pessoa realmente que conta. Então, ser ou não melhor financeiramente, é lógico que sempre o que acaba decidindo eu quero ter um imóvel próprio. Ponto, acabou. Não tem problema. Agora, ter um imóvel próprio é melhor financeiramente? Com certeza não. Então, ainda mais ultimamente, né? Onde essa questão da mobilidade tem sido muito recorrente, digamos assim. É algo que você precisa gastar bastante tempo para pensar no assunto. E, finalmente, vamos aos direitos do consumidor. Lembrando que, no meu caso, por exemplo, é um dos itens que eu menos sei e mais me arrependo até. Por isso é que eu gosto de incluir e sempre falo sobre isso. Ter uma boa ideia dos nossos direitos e exercer esses direitos quando é necessário, quando se faz necessário, é muito importante. Então, se esse é o seu caso, a minha sugestão é fazer como eu faço. De vez em quando eu vou lá, leio o Código de Defesa do Consumidor, procuro ver alguns dos seus artigos mais importantes, procuro assistir a vídeos que falem sobre essas questões e toda hora eu vejo uma coisa interessante. Então é um assunto muito importante que a gente precisa estar toda hora lidando com ele, para manter ele sempre fresco na nossa cabeça. E eu coloquei esses 4 itens para tratar aqui na nossa parte de direito do consumidor. Vamos lá. Então, essa parte de relações de consumo. Quando fazemos uma compra, temos uma relação entre fornecedor e consumidor. Então, isso é uma coisa importante. Por isso tem um código, né, de defesa do consumidor. E a palavra defesa está aí justamente porque o Estado, as instituições, elas precisam defender o elo mais fraco dessa relação. Que relação? É essa relação de consumo entre fornecedor e consumidor. Sempre que você vai numa loja, num supermercado, numa empresa qualquer para fazer uma compra, ali tem uma relação de consumo. E existem algumas formalidades que precisam ser observadas e ambos, fornecedor e consumidor, têm que estar cientes de que o Código de Defesa do Consumidor estará lá para alguma defesa, normalmente do consumidor. Ok? Normalmente essa relação é desproporcional e uma melhor simetria precisa de conhecimento por parte dos clientes. Ou seja, nós, clientes, para tornar mais simétrico, é isso que eu quis dizer aqui, mais igual, mais equalitária essa relação, nós precisamos disso aqui, conhecimento. Por isso eu estou trazendo esse assunto. Nós precisamos não ignorar o código, não ignorar essa relação de consumo que é muito importante para nossas finanças.
Então, harmonia entre consumidores e fornecedores. Por que eu estou propondo aqui uma percepção dessa harmonia? Porque, na verdade, não é harmônico. Quando você tem essa relação de consumo, normalmente você tem uma desvantagem em relação ao cliente. Okay? Então, o código ele visa a suportar o cliente, suportar a parte mais fraca para que essa relação seja mais harmônica, mais igual ou simétrica, como eu tinha dito no slide anterior. Quando enfrentamos algum problema na relação de consumo, para tentar equilibrar as forças entre fornecedores e consumidores, podemos contar com órgãos de defesa do consumidor, pois sabemos que o poder dos fornecedores é maior do que o dos consumidores. Então, isso a gente tem que estar ciente. A parte de lá é bem mais forte do que a parte de cá. Ok? Então, isso é uma relação sem harmonia. Ela é desproporcional. Ok? Fornecedores, nesse lado aqui, são mais fortes que o consumidor. Então, eu preciso dessa intervenção do Estado, das instituições, para que essa harmonia seja maior. Ok? Para isso, tem o Código de Defesa do Consumidor. Eu preciso ter uma cópia. Pode ser até um PDF. Ok? E é bom eu ler de vez em quando, porque às vezes eu estou com uma dúvida e se eu tiver alguma maestria, digamos assim, algum costume de manusear o código, vai ser mais fácil de achar o que eu quero. Então, o CDC, que é o Código de Defesa dos Consumidores, Código de Defesa do Consumidor, ele lista situações que refletem problemas na relação de consumo. Então, está praticamente tudo lá previsto. É recomendável que o conheçamos e, por que não, que o tenhamos por perto. Como eu disse, é bom ter um manual impresso dele em casa, ou até mesmo uma versão em PDF. E lembrando que é obrigatório que os fornecedores possuam uma versão disponível para consulta pelos consumidores e também um livro para registrar reclamações. Então, embora eu tenha dito que é uma das minhas partes mais fracas, digamos assim, eu já fiz uso dele. De uma maneira qualquer, eu não fui bem tratado, então pedi o Código de Defesa do Consumidor, enquadrei lá. É chato porque às vezes você tem que ver que artigo você tem que enquadrar a reclamação e registrar no livro de reclamações. Então, esse livro de reclamação também é obrigatório ter. E, de alguma forma, os órgãos de defesa do consumidor vasculham esses livros. Então, além de você levar a sua via da reclamação e da entrada no órgão de defesa do consumidor, se for o caso, também os órgãos vão monitorar essa lista de reclamação pelo livro que deve ter em cada estabelecimento. E Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O que acontece? Para que a defesa do consumidor ocorra, ela está amparada, ela está monitorada, ela está, digamos assim, conduzida por um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, esse sistema ele possui atividades ou entidades nos 3 níveis de governo. Então, isso é bem importante. O governo federal tem a sua parte, os governos estaduais têm a sua parte e os governos municipais também. No caso específico do Rio de Janeiro, nós temos PROCONs tanto em nível estadual como em nível municipal. Então, eu posso fazer reclamações, digamos assim, eu posso usar esse sistema de defesa do consumidor tanto em nível federal como estadual como municipal, isso considerando o Rio de Janeiro, estado e cidade. Não conheço a realidade de outros estados e outras cidades, tá? Mas se eu estou num município que não tem, é possível que o estado tenha. Caso não tenha também no estado, com certeza a União tem, o governo federal tem um órgão, tem uma entidade que é um site chamado consumidor.gov.br e nesse site eu registro lá as reclamações. Então, em nível federal, por exemplo, apenas registramos a demanda e identificamos o fornecedor e aguardamos a resposta. Então, o governo federal, embora tenha essa maior abrangência, ele não tem muita ação. Ele simplesmente recebe as demandas,
notifica a pessoa de quem você está reclamando, a empresa de quem você está reclamando, e aguarda que ele se pronuncie. Caso ele não se pronuncie, vai ficar exposto lá uma reclamação, então as outras pessoas vão ter a oportunidade de ver que é uma empresa que não responde às suas reclamações, e isso acaba sendo ruim. Então, em nível estadual e municipal, temos uma interação maior com os órgãos de defesa. Isso vai depender do local onde moramos. Como eu disse, pode ser que na sua cidade não tenha um órgão de defesa do consumidor, mas aqui no Rio de Janeiro é o caso. Vamos lá. Então, nós acabamos a nossa primeira parte, vamos agora para a segunda parte. Lembrando que essa segunda parte, ela é específica de uma coisa que eu chamo de planejamento financeiro pessoal, e é onde eu faço os atendimentos lá na Escola de Educação Previdenciária, numa atividade chamada Doutor Finanças. Quando alguém procura lá o Doutor Finanças e é atendida por mim, temos lá mais pessoas que fazem esse atendimento. No meu caso, eu levo a pessoa a esses 4 itens. Então eu vou tentar resolver da pessoa nessa ordem: o endividamento, o orçamento, fazer investimentos e consumir esses bens e direitos até a morte e passar para os seus herdeiros. Então, são 4 etapas da vida da pessoa que eu procuro ver. Então, no primeiro ponto, o endividamento, vamos ver esses 3 itens. Relação entre renda e estilo de vida. Bom, para mim, essa é a parte talvez mais importante das finanças pessoais. Eu tenho que saber viver estilo de vida, okay? Dentro da minha renda. Se eu souber fazer isso, sobra dinheiro, eu invisto e tenho minha aposentadoria mais tranquila. Claro que isso é mais difícil de fazer do que falar. Para isso que serve essa consultoria, esse acompanhamento do planejamento financeiro. Então vamos lá. O endividamento surge quando não temos dinheiro no presente para dar conta do nosso estilo de vida. Então, basicamente, vamos supor, eu ganho 100 e preciso gastar 120. Esses 20 eu vou precisar me endividar. E lembrando que endividamento é uma coisa muito recorrente, muito comum, muito ruim, muito danosa para nossas finanças. Porque na maioria dos casos que eu vejo, o endividamento não tem muito controle. Então as pessoas gastam muito mais, né, estilo de vida, gastam muito mais do que ganham. E isso, mês a mês, vai se transformando naquela tal bola de neve e vai se tornando um problema muito sério na vida das pessoas. Então, o endividamento é uma questão bem grave. As dívidas podem ser pequenas ou severas. E, neste último caso, normalmente, são a razão de muitos problemas nas finanças pessoais. Então, o endividamento deve ser evitado e, pelo que eu acho, inclusive, é bom que a gente viva sem dívidas. De novo, isso é mais fácil falar do que fazer, porém é a recomendação. Ok? Vamos ver o que vem a ser déficit e superávit mensal. Bom, dentro do mês é onde as coisas acontecem, tá aqui, ó. Então, mês a mês eu recebo meu salário, eu tenho os meus gastos, eu devo ter um orçamento em base mensal, então todo mês eu tenho que ter um orçamento. E é aqui que as coisas vão acontecer. O que vai ser déficit? É quando eu tenho, voltando aqui, o estilo de vida maior do que minha renda. Quando eu tenho estilo de vida maior do que minha renda, eu tenho déficit. Então é como se eu ganhasse 3 e gastasse 3.500. Ok? Isso é um déficit. Por diversos motivos, ok? Eu estou gastando mais do que eu ganho. Lembrando que ter déficits pontuais não é exatamente um problema. Então, num determinado mês, em um determinado período, pode ser que eu gaste mais do que ganhe. Vou lembrar aqui, uma vez eu fiz uma viagem internacional onde eu passei um pouco da conta com cartão de crédito. Então, isso não é exatamente um problema. Isso me limitou em uma questão de 3 ou 4 meses. Eu precisei observar mais de perto meus gastos, porque eu estava gastando um pouquinho acima do que eu normalmente gastava.
Então isso não é exatamente um problema. O problema é você estar sempre em déficit e esse déficit gerar um endividamento crescente. E isso é um problema. Então o superávit, ao contrário, é quando sobra dinheiro dentro do mês. Ganho 9 e gasto 8. Por exemplo, isso é um exemplo de superávit. Precisamos regular o fluxo de dinheiro. Olha, regular o fluxo de dinheiro significa gastar bem, gastar de acordo com o orçamento. Então, precisamos regular o fluxo de dinheiro para fora do nosso patrimônio. Então, o dinheiro que a gente gasta, basicamente. De modo a não gastar mais do que ganhamos. Portanto, evitar o déficit. Portanto, ter superávit. Quando há sobras, superávit. Portanto, temos a condição de investir dinheiro e usufruir dele com juros no futuro. Então, o terceiro item dessa segunda parte fala sobre investimentos, tá? Que é exatamente isso aqui. Eu preciso fazer com que haja superávites mês a mês, para que esses superávites gerem recursos para eu investir. Basicamente é isso. E dentro de endividamento, chegamos aqui no final com as características das dívidas. Então, dívida é uma coisa que eu preciso estudar, né? Por que eu me endivido, quais são os componentes que tem ali dentro. Quando eu pago, sei lá, chega um boleto de uma dívida e tem que pagar R$800. O que tem ali dentro? Eu preciso entender isso. Tá? Então, o endividamento pode apresentar problemas mais difíceis de resolver quando comprometem grande parte da renda com seu pagamento. Então, é interessante eu ter um limite dentro da minha renda comprometido com dívida, e esse limite, normalmente, a gente tem, né, de conhecimento aí de coisas que a gente vê na televisão, por exemplo, de que eu preciso não comprometer mais do que 30% da minha renda mensal com pagamento de dívidas, porém, 30% já é um valor alto. O que eu preciso realmente limitar o meu comprometimento de gastos de renda mensal é de 15%, metade dos 30%. Muita atenção para isso, porque a gente está com esse número de 30% na cabeça, mas ele não é um bom número, ok? Então eu preciso não comprometer grande parte da minha renda, ok? Com o pagamento de dívidas. Outro problema é possuir taxa de juros acima do aceitável. Como eu disse, o Banco Central lista as instituições e as respectivas taxas de juros praticadas. Então eu vou lá no site do Banco Central e vejo qual é a instituição que está oferecendo o juro mais baixo e opto por ela. Daqui a 2, 3 meses, aquela instituição não é a que está apresentando o melhor juro. Agora tem uma outra que está apresentando o juro melhor. O que eu faço? Faço a portabilidade da minha dívida para aquela instituição. Então, essa é uma possibilidade. Eu tenho que estar sempre monitorando para pagar a taxa de juros mais baixa possível. Outro problema. Precisam ser pagos com um grande número de parcelas, né? Isso é uma questão muito ruim. Então, você vai financiar um imóvel, por exemplo, em 20 anos. Aliás, 30, né? Como foi até o meu caso. Você imagina 30 anos pagando dívida? Uma dívida só. É muita coisa. Então, nesse caso, quando você tem um grande número de parcelas, e eu fiz isso já várias vezes, sobrou um pouquinho mais de dinheiro, o que eu faço? Vou lá e antecipo dívidas. Então, o meu financiamento, que ia durar 30 anos, na verdade vai durar menos do que isso. Por quê? Porque eu antecipei parcelas. Então, muito cuidado com o número grande de parcelas. Isso é muito ruim. Basicamente, cada prestação que pagamos é a soma de amortização do principal e encargos, juros e outros. Então, isso aqui pouca gente sabe, né? Como eu disse lá, aquela dívida, aquela parcela dos 800, né? Quando você pega um determinado valor de um boleto, tenta entender o que tem ali dentro. Você vai ver que tem uma parte que você está amortizando a dívida, que você está realmente pagando a dívida, e uma outra parte que inclui juros e encargos, por exemplo, para manter aquela dívida em andamento. Então, eu preciso entender bem a composição desses valores. Então, conhecer esses itens é importante para lidar com o endividamento. Essa relação com o endividamento é algo muito, muito importante, porque a gente tem como algo importante não ter muitas dívidas. Então, eu preciso entender, digamos que eu estou numa situação que eu tenho um endividamento razoavelmente grande e preciso melhorar isso ao longo do tempo. Ok? Então, eu preciso entender o meu inimigo, eu preciso entender as dívidas. Seguindo adiante, vamos ver o processo orçamentário. Então, quando eu disse, lembra?
tudo acontece dentro do mês. E dentro do mês, tudo vai acontecer dentro de um orçamento. O orçamento é um processo, ele tem 3 fases, essas aqui embaixo. Ó. Previsão, execução e controle. Então, para eu ter um orçamento que funcione, eu preciso entender como ele é tecnicamente. Tá? Então, só anotar coisas que eu gasto ou que eu ganho, efetivamente não vai ter muita utilidade. Tá? Então, vamos ao processo orçamentário. Ter um orçamento doméstico em andamento é simples. Tá? Hoje em dia eu acho muito simples para mim. Porém, eu já faço orçamento há uns 8 anos, mais ou menos, 10. Né? Então, eu já lido bem com o orçamento. Porém, isso teve uma construção de hábito, uma construção de conhecimento em relação ao orçamento. Então, eu preciso de prática. Se eu não faço orçamento desse jeito aí, né, planejamento, execução e controle, eu não vou de uma hora para outra fazer. Então, eu preciso entrar nisso daí, estudar e provavelmente ser acompanhado com uma tutoria, que é o que eu faço lá no Doutor Finanças. É muito importante para eu começar. A sugestão aqui é iniciar com um modelo mais simples e aumentar a complexidade aos poucos. E eu posso sugerir, por exemplo, você fazer o uso do orçamento para os grandes valores. Então, algumas categorias como aluguel, prestação, qualquer prestação, conta de energia elétrica, conta do consumo de água, conta de internet, etc. Começar a fazer a prática com esses valores recorrentes mês a mês. Ok? Então, aos poucos você vai aumentando a quantidade de categorias que você vai incluindo no seu orçamento. Até você chegar num ponto onde a efetividade seja plena, ou seja, tudo que você movimenta de dinheiro está sendo monitorado dentro de um orçamento. Isso é uma situação ideal, digamos assim. Quanto mais praticarmos, melhor vamos ficando. Então, você vai ver, se você passar a fazer o orçamento, que cada vez que você faz, ele vai ficando melhor. O orçamento compreende 3 fases distintas, a previsão, execução e controle, que são os 3 próximos slides que vão vir. Previsão orçamentária. Então, lembrando, olha, nós temos aqui, foi anunciado, previsão, execução e controle. Vamos então à previsão. A previsão ao planejamento é a fase do orçamento que ocorre antes do período em questão. Ou seja, se eu estou no mês de abril, que é quando eu estou gravando esse vídeo, a previsão de abril foi feita em março ou antes. Ok? Então, não adianta em abril eu fazer a previsão de abril. Ok? Então, eu tenho que sempre olhar para frente. Então, estamos num determinado mês, por exemplo, estamos em abril, vamos projetar março, ou, digamos, maio. Ok? Quanto eu vou ganhar em maio, quanto eu vou gastar em maio. Então, isso é fazer previsão. Então, isso consiste na determinação dos valores de renda ou gastos que achamos que vão ocorrer. Então, tudo que eu entender que vai acontecer no futuro, dentro de um determinado mês, chama-se previsão orçamentária. Ok? E como é que eu posso fazer isso? Não sei, como é que eu vou saber quanto eu vou gastar de energia elétrica? Uma das possibilidades, não é a melhor, mas é uma das boas, é fazer essa previsão usando o valor médio dos últimos 3 meses, pelo menos. Então, você pega os últimos 3 contas de energia elétrica, você vai ter uma média, essa média é a sua projeção, ok? Melhorando um pouquinho a sua média, se você tem 3 valores crescentes, por exemplo, 100, 150 e 200, a média vai dar 150. Porém, é provável que, como você está subindo o valor, que ele seja um pouco mais de 150. Ok? Então, além de usar a média, é bom você ver tendência também. Nós estamos numa tendência de alta ou de baixa. Usando média em tendência, provavelmente você vai fazer uma boa previsão orçamentária. Seguindo para a execução orçamentária. Vamos lá. A execução refere-se à anotação de renda e gastos. Então, normalmente quem responde para mim que faz orçamento, faz isso daí, a execução, que a gente chama de execução.
é quando eu faço as anotações. Então, gastei cafezinho R$3, aí anoto, cafezinho R$3. Gastei ônibus R$4,50, eu vou lá anoto, ônibus, passagem, sei lá, R$4,50. Recebi meu salário R$3.500, aí anoto, salário R$3.500. Essa anotação chama-se execução orçamentária. Ok? Para isso, precisamos de 3 itens. Então, sempre que eu vou tomar nota, que eu vou fazer uma anotação, eu preciso anotar a data, a categoria, ou seja, se foi passagem, se foi gasto com saúde, se foi condomínio, energia elétrica, etc. E o valor daquele gasto ou renda. E colocar isso numa ordem cronológica. Então, as anotações do dia 3, depois as anotações do dia 5, depois as anotações do dia 8 e assim por diante. Eu vou ter uma relação dia por dia. Então, ao anotarmos a movimentação financeira, vamos registrando o nosso fluxo de caixa, como o dinheiro entra ou sai da minha vida. Isso é só a primeira parte. Após isso, precisamos somar os valores de categorias iguais para elaborarmos o fluxo de caixa do mês, composto de saldo anterior, somando as entradas, tirando a saída e quanto foi o saldo final. Repara só. Por que eu preciso somar os valores de categorias iguais? Porque digamos que eu vá ter várias vezes onde tem lá assim, Uber, por exemplo. Uber, R$10, Uber, R$30, Uber, R$40, Uber, R$5. Então, dentro do mês eu vou ter, sei lá, 8 vezes que eu gastei Uber. Somando tudo, digamos que dê R$150. Então, para eu fazer isso aqui, o fluxo de caixa, uma das minhas saídas vai ser Uber, no valor 150. E como é que eu soube desse valor? Quando eu somei a movimentação. Tudo que tinha Uber, eu somei e coloquei aqui na saída Uber. Essa transformação entre as anotações e o fluxo de caixa é uma das coisas que eu diria que 98% das pessoas não faz. Só anota. E anotar não leva a um documento, a uma demonstração que te oriente. Tá? O que vai te orientar é esse fluxo de caixa, que vai ser formado com base nas anotações. Então, essa execução orçamentária, ela precisa ser estudada. E aí tem alguns exercícios para a gente desenvolver isso. Finalmente, o controle. O controle orçamentário, então, é uma coisa que praticamente ninguém faz. O que é controle orçamentário? Ele vai ocorrer quando a gente compara o quanto eu fiz de previsão com quanto eu tive de valores reais. Então, previ que ia ter R$200 de energia elétrica e a conta veio 150. O que é o controle? Entender que eu gastei R$50 a menos em energia elétrica. E, principalmente, o que eu vou fazer com isso? Falando a grosso modo, R$50 vão estar livres para ser direcionados para outra coisa. Então, digamos que eu gastei menos do que achei que ia gastar em energia elétrica, porém, gastei mais do que achei em gás, por exemplo, consumo de gás. Então, eu posso, numa visão geral, dizer que o que eu vou gastar a mais com gás está sendo financiado, entre aspas, com a redução no gasto com energia elétrica. Ok? Na medida em que o mês avança, vamos checando se chegaremos ao final do mês com sobra ou falta de dinheiro, o tal déficit ou superávit. Basicamente é isso. Se o controle indicar que há risco de ocorrer um déficit, então digamos que lá para o dia 20 você já está vendo que vai faltar dinheiro. Okay? Isso é uma situação que pode acontecer. Se isso ocorrer, devemos diminuir a intensidade de gastos. Então, se no dia 20 eu já estou vendo que estou indo para o vermelho, então eu começo a reduzir os gastos de modo que eu possa equilibrar melhor renda e estilo de vida. Então, essa é a principal função do controle orçamentário. À medida em que o mês vai acontecendo, eu ficar dentro do que estava planejado. Então, seguindo adiante, vamos para poupança e investimentos. Tem aqui 4 itens para a gente falar sobre poupança e investimentos. Vamos ver. Primeiro item, diferença entre poupança e investimentos. A gente pode dizer que não há diferenças, ou pode dizer que há diferenças tecnicamente. Tanto faz.
Mas, para fins de estudo, eu gosto de diferenciar a poupança de investimento. Então, tecnicamente, diferenciamos poupança de investimento da seguinte maneira. Aqui à esquerda eu estou colocando as características da poupança em relação a esses 3 itens. E aqui à direita eu estou colocando as características dos investimentos também em relação a esses 3 itens. Então, o primeiro item, liquidez. O que é liquidez? É a velocidade com que algo se transforma em dinheiro. Okay? Então, a poupança precisa ter alta liquidez. Então, Tesouro Direto, por exemplo, é um produto com alta liquidez, um CDB de liquidez diária, a caderneta de poupança. Então, precisei do dinheiro, ele está lá na minha conta em 1, 2 dias. Isso é um produto de alta liquidez. Já investimentos, normalmente, tem baixa liquidez. Então, principalmente agora nessa fase de quarentena, onde os valores da Bolsa de Valores, os valores das ações estão para baixo, né? Nós estamos enfrentando uma queda no preço das ações. Se eu estou contando com essas ações para retirar esse valor, eu vou ter problema, porque, digamos, eu coloquei R$100 e agora eu vou retirar 70, né? Então, eu tenho que entender que, normalmente, investimentos têm baixa liquidez. Comprei um apartamento para ter renda, para alugar. Então, preciso viajar para fora do país daqui a 1 mês. Como é que eu vou vender esse imóvel rapidamente? Não vou conseguir. Então, eu tenho que entender essa questão da liquidez e destinar para minha poupança produtos de alta liquidez. Para investimentos, normalmente eu tenho que entender que a maioria deles tem baixa liquidez. Com relação ao valor, normalmente poupanças são valores mais baixos. E eu gosto de recomendar o seguinte: para pessoas que têm uma boa previsibilidade de renda, e é o caso às vezes de servidores públicos, ou na maioria das vezes, a necessidade de uma poupança é menor, digamos assim. Então, eu recomendo que 20% da renda seja destinado para uma poupança. Exemplo, se eu tenho um servidor que ganha R$5.000, deixa R$1.000 numa conta de poupança, por exemplo. Isso é um bom fundo de emergência. Se alguém ganha R$10.000, então R$2.000 seria um bom valor, ok? Já para quem não tem tanta previsibilidade de renda, o que é recomendado é um fundo de emergência ou poupança de 6 a 12 meses dos seus gastos básicos. Então, se para viver você gasta R$3.000, você precisa, por exemplo, de R$18.000 numa conta de poupança. É um valor bem alto, mas isso é necessário. Por exemplo, a gente está vendo aí nessa época de Covid-19 que ter um fundo de emergência bom faz toda a diferença. Okay? Então, isso é também um assunto específico para ser tratado em separado. Já os investimentos, os valores são crescentes, né? O ideal é que você, no determinado ano, você tenha um valor, no outro ano você tenha muito mais, no outro ano muito mais e assim por diante. Então, os valores dos investimentos, eles sempre vão ser crescentes. E a rentabilidade. Normalmente, por ter alta liquidez, a poupança rende menos. Ok? E, normalmente, os investimentos têm uma rentabilidade maior, porém, pode ser também menor do que a poupança, às vezes. Quando você está falando de renda variável, como eu disse, é um item específico para ser estudado. Mas, normalmente, principalmente quando eu considerar longo prazo, o rendimento dos investimentos é maior, ok? Então, assim, dizemos que poupança é para mais curto prazo e os investimentos são para longo prazo. Seguindo adiante, composição de juros. Então, dentro de investimentos, eu tenho que entender bem o que são juros compostos. O fenômeno da composição de juros é algo que precisamos entender. Okay? Eu preciso saber fazer conta com juro para entender de investimento. Então, eu preciso estudar um pouquinho isso aqui, tá? Não é assim com uma palestra, olhando um livro, simplesmente que eu vou aprender. Eu preciso realmente fazer contas, eu preciso fazer projeções, eu preciso entender bem qual é o efeito do juro no meu dinheiro a longo prazo. Então, a gente vê aqui no desenhozinho que eu coloquei, sempre os valores ao longo do tempo vão ficando maiores por causa da composição de juros. Então, isso é algo muito importante para eu entender.
Esse fenômeno, ele representa o crescimento do valor investido ao longo do tempo em função dos rendimentos. Então está aqui, ó, o dinheiro vai rendendo, fica maior, rende mais, fica maior, e assim por diante. Há duas variáveis importantes aqui: o tempo ao longo do qual mantemos o investimento. Quanto maior o tempo, maior a influência da composição de juros, e também a taxa de juro. A taxa de juro é mais uma velocidade com que o dinheiro cresce. Então, uma taxa de juro maior faz o dinheiro ficar mais parrudo, digamos assim, mais rapidamente. Seguindo adiante, fase de contribuição de benefícios. Eu tenho que entender que para usar o dinheiro no futuro, eu preciso poupar. Então, eu tenho que separar bem essa fase de investimento na minha vida. Primeiro, eu vou contribuir para eles, está aqui, e depois eu vou obter benefício dele. Então, durante a juventude, durante o meu trabalho, eu vou jogando dinheiro na minha conta de investimento. E no final da minha vida, na fase de aposentadoria, eu vou sacar esse dinheiro, ou seja, eu vou me beneficiar do dinheiro que está lá. Então, isso deve ser feito de maneira bem controlada. Para a melhor integração dos investimentos às nossas finanças pessoais, é bom que tenhamos uma boa noção do prazo em que iremos aportar recursos e do prazo que iremos sacá-los. Então, dependendo da minha idade, que eu começo a fazer investimento, e dependendo da estimativa que eu tenho de continuar vivo, isso faz toda a diferença. Então, eu tenho 10 anos para frente, eu tenho 30 anos para frente, eu tenho 80 anos para frente. Tudo isso vai fazer muita diferença nessas fases aqui de contribuição e de benefícios. Isso é muito importante para que possamos poupar de maneira mais eficiente. Ou seja, que eficiência é essa? Não colocar dinheiro demais e nem colocar dinheiro de menos. Colocar dinheiro demais significa que você vai privar o seu presente em função do futuro, e isso é ruim. E colocar dinheiro de menos significa que você não vai atingir os valores que você vai precisar. Essa eficiência aqui, ela é muito importante. Então, de maneira mais eficiente, os recursos que iremos deslocar do presente para o futuro. O que é investir? Deslocar dinheiro do presente para o futuro, alimentado com juros. Isso que a gente acabou de estudar aqui, ó, composição de juros. Uma das maneiras para estimar o tempo de vida que a gente tem é observar as mortes mais recentes na família e como é a sua vida em relação a essas pessoas. Okay? Então, morte de avós ou bisavós ou de pais, a idade que, se você for ver, normalmente é assim, né? Os nossos pais vivem um pouco mais do que os nossos avós e nós tendemos a viver um pouco mais do que os nossos pais. Então, existe aí uma tendência, digamos, que a gente tem que observar. Então, com base nisso, você vai ter uma razoável ideia do seu tempo de vida. Então, ainda em fase de contribuição e benefícios, chamamos de contribuição a fase em que juntamos dinheiro para ser gasto no futuro. Então, essa primeira fase aqui é de jogar dinheiro lá no investimento. E de benefícios, a fase que sacamos dinheiro para o usufruto. Está aqui o benefício, a fase de benefício, quando você vai pegar o dinheiro para gastar, digamos assim, isso lá no futuro. Não observar essas variáveis nos leva a um montante acima ou abaixo das nossas necessidades. Isso daqui tem a ver com o que eu falei dessa eficiência, olha. Se eu não for eficiente na minha alocação, eu vou provavelmente juntar mais do que preciso ou menos do que eu preciso, tá? Ué, mas juntar mais do que eu preciso não é bom? É, entre aspas, porque eu acho ruim você juntar muito dinheiro e depois não ter tempo para gastar. Então, esse equilíbrio é uma coisa bem, assim, peculiar de se fazer. E, finalmente, o impacto da herança na fase de benefícios. Então, você está lá na sua aposentadoria, gastando o dinheiro que você juntou, você precisa ter isso em mente. Vou deixar herança? Não vou deixar herança. Se você vai deixar herança, você tem que abater esse valor de quanto você pretende gastar para você. Se você não for deixar herança, você vai provavelmente gastar todo esse dinheiro, ou até o limite que você achar que deve, sei lá, na sua vida. Então, isso vem sendo um assunto bastante explorado ultimamente, principalmente para mim, quando eu faço alguma palestra nesse sentido. É muito importante a gente ter essa ideia, principalmente, porque isso eu vou falar lá depois, na parte de sucessão,
é melhor você fazer essa transmissão dos bens, da herança, ainda em vida, para evitar muitos problemas. Então, juntar dinheiro para gastar no futuro é algo possível de fazer e está ao nosso alcance. Ok? Então, qualquer um de nós pode juntar dinheiro para gastar no futuro. É só fazer os investimentos. Quando começamos a gastar os recursos, precisamos considerar se iremos deixar herança, como eu estava dizendo. Se assim for, ou seja, se eu for deixar herança, precisamos provisionar este valor para que ele esteja livre de ser gasto durante o prazo de consumo da reserva de aposentadoria. Então, digamos, eu tenho lá 500 mil reais para gastar, né, em 20 anos. Se eu quero deixar 100 mil de herança, então eu vou gastar só 400. É simples assim, ok? Só que como é que eu vou tirar esses 100 dentro desses 500? Então, essa é uma outra questão que a gente tem que estudar e envolve cálculos de matemática financeira, ok? Mas é basicamente isso. Vou deixar ou não vou deixar herança? Se for deixar, eu tenho que considerar isso no cálculo. A maneira mais eficiente é que esse valor seja destinado para a herança no final do prazo do usufruto, para melhor aproveitar a composição de juros. Isso aqui é importante por quê? Então, cheguei na minha aposentadoria, estou com, digamos, 70 anos e vou viver 15 anos gastando esse dinheiro. Então, eu posso pegar parte desse dinheiro e já tirar agora e destinar para a herança, ou posso deixar lá para o final. Quanto mais para o final deixar, melhor. Porque quanto mais para o final, mais a composição de juros vai atuar na formação dessa reserva. Então, isso é uma coisa que eu tenho que estar atento. E seguindo para a última parte da segunda fase, né? O último item da segunda parte, a parte de usufruto e sucessão. Basicamente, a gente junta dinheiro para gastar e para deixar para os herdeiros. É sobre isso que a gente vai falar. Então, datas importantes na vida e respectivas fases, né? Então, para as finanças pessoais, uma das coisas que mais importa é distinguir as fases em relação à nossa capacidade de gerar renda. Então, tem várias possibilidades de achar essas fases na vida, mas eu resolvi colocar aqui, acho que são 3, né? 3 fases. Basicamente, temos uma fase inicial sem rendimento, então a gente nasce e é criança, etc., começa a se interessar por algumas coisas, né? Então, alguém vai prover esse recurso para a gente, essa fase sem rendimento. Seguida de uma fase com renda crescente até um ponto que a renda decresce na entrada da aposentadoria. Então, eu entro no mercado de trabalho e vou cada ano ganhando mais, e segundo uma pesquisa que eu já fiz, algo em torno de 3% ao ano nós elevamos a nossa renda, tá? Na maioria das vezes 3%, 4%. E para uma grande parte da população, quando a gente vai para a aposentadoria, essa é uma terceira fase, digamos assim, você reduz a sua renda em função dos valores disponíveis na Previdência, e lembrando que isso é assim no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Então, a gente tem uma tendência a ter redução de renda quando entra na aposentadoria, por isso que é bom fazer os investimentos para complementar essa renda no futuro. Entender e aproveitar a renda durante essas fases é muito importante e exige grande conhecimento. Porém, quanto mais cedo a gente estiver ligado nisso, melhor. Então, se alguém estiver assistindo a essa apresentação, eu acredito que seja a maioria das pessoas, conforme me foi falado, são jovens. Então, quanto mais cedo eu entrar com esses conhecimentos na minha vida, melhor. Porém, alguém que tenha 50, 60 anos vai ter bem menos tempo para fazer manobras financeiras, digamos assim. Então, em relação ao patrimônio líquido, devemos acumular massa crítica e distribuir os respectivos valores quando mais próximo do fim da vida. Bom, o que é patrimônio líquido? Para quem é contador é simples, né? Mas é basicamente a minha riqueza. É tudo que eu tenho, menos tudo que eu estou devendo, tá? Isso é patrimônio líquido. Devemos acumular massa crítica. O que é massa crítica? Então, nós temos um autor brasileiro chamado Gustavo Cerbasi, que chama de massa crítica aquilo que eu junto para gastar na aposentadoria, tá? Então, investimentos, imóveis, ações, etc. Tudo que eu vou juntar para gastar depois. Ele deu o nome disso de massa crítica. Seguindo adiante, vamos ver a importância do controle no usufruto. Então, lembrando, o usufruto é quando eu estou usando essa massa crítica aqui, ok?
Então, eu juntei massa crítica para usar na minha aposentadoria. Então, eu estou na fase de usufruto. Eu preciso ter controle, por quê? Ao fazer uma previsão do usufruto, eu coloco uma conta de matemática financeira, onde eu tenho prazo e valores. Então, digamos, eu vou estabelecer que em 15 anos eu vou sacar R$ 1.200 do meu fundo. Ok? Então, eu começo a gastar. O que eu preciso fazer? Eu preciso saber se tudo que eu previ para minha fase do usufruto está realmente acontecendo. E se não tiver, eu preciso me controlar. Não necessariamente esse controle vai ser algo ruim. Ele é ruim, por exemplo, eu previ que eu ia gastar R$ 1.200, mas estou vendo que o fundo não está evoluindo como previsto. Então, eu vou passar para R$ 1.100, vou reduzir R$ 100. Ou o contrário. Olha, eu fui muito conservador na minha previsão e eu já estou vendo aqui pelas contas que em vez de 1.200 eu posso gastar R$ 1.400 por mês, ok? Então o controle vai te avisar, você pode gastar R$ 200 a mais por mês, ok? Então, ao iniciar a fase de benefícios, o usufruto, nós precisamos manter o plano para garantir que os recursos durem até o fim. Então, lembra, o usufruto prevê um prazo e valores para serem gastos. Estar prontos para alterar as variáveis em função da mudança de alguns itens, como taxa de juros, valores de saque e prazo para os saques, pois podemos viver mais ou menos do que estava previsto. Por exemplo, digamos que eu tenha uma previsão de morrer com 80 anos e estou já com 78 e provavelmente eu vou passar dos 80, digamos assim, e eu quero usar esse dinheiro. Então, eu tenho que fazer um ajuste nesse valor se eu quiser continuar recebendo além dos 80 anos, que não estava previsto, como está dizendo aqui, pode ser o caso. Por isso, o controle é importante. Herança e herdeiros, nosso penúltimo item. Os impactos na nossa vida. Bom, herança costuma ser um assunto complicado, né? Toda a família tem, que eu saiba, né, que eu tenha visto problemas com herança. Entretanto, para o bem das finanças pessoais, é melhor que estejamos prontos para lidar com ele, seja para receber herança, seja para destiná-la. O mais indicado é que lidemos com esse tema sob a orientação de um advogado e com o máximo de participação da família. Por quê? Porque é complicado. Então, nós precisamos nos reunir em família e ver a destinação dos bens, como, por exemplo, o caso da morte de alguém. Isso é ruim de falar, porque é um assunto que envolve morte, porém é muito necessário e muito útil para que não se tenha tantos problemas na hora de fazer a partilha. Receber herança pode mudar para melhor nosso patrimônio líquido, isso é importante. Sim, se eu estou fazendo as minhas poupanças lá, e aí de repente eu recebo a notícia de que eu vou ganhar 100, 200, 300 mil reais de herança. Então, isso dá um reforço muito grande na minha massa crítica. Infelizmente, por estar relacionado à morte, é aqui que está o grande problema, faz com que não seja um assunto fácil de se lidar. Devemos considerar a transmissão de patrimônio ainda em vida para facilitar o processo sucessório. Okay? Então, o que é um processo sucessório? É quando alguém transmite para outra pessoa seus bens, direitos e sucessão e obrigações. Então, a isso dá-se o nome de processo sucessório. E, finalmente, testamento. Testamento é uma palavra meio estranha, né? Vou fazer meu testamento. Porém, é uma coisa muito comum. É muito comum, que eu digo, para o processo decisório. Então, no processo decisório, normalmente temos a figura do testamento. Então, a prática de fazer testamento não é muito comum para famílias de patrimônio líquido de menor valor. Então, às vezes, a família tem um imóvel, 2 imóveis e 3 carros, alguma coisa assim. Não chega a ser um patrimônio líquido muito grande. E a pessoa não liga muito para isso. Quando morrer, eu vou lá e faço o inventário. Então, isso é ruim. É bom que se tenha um testamento, porque o testamento ele vai, dentro de alguns limites que o testamento tem, destinar os bens, direitos e obrigações integrantes de um determinado patrimônio. Então, podemos e devemos fazer testamentos para facilitar essa destinação da herança, para o caso de transmissão de patrimônio após a morte.
há algumas particularidades que precisam ser conhecidas através do estudo de várias questões envolvidas nesses procedimentos. E quanto mais cedo nos prepararmos para isso, melhor. Então, às vezes a pessoa tem uma ou duas ou três famílias, às vezes é adotado, às vezes não está incluído no testamento, às vezes, em alguns casos, a lei não permite que isso seja feito. Bom, tem várias questões que eu não vou saber explicar direito aqui, mas que, como eu disse, a gente precisa estar junto de um profissional da área do direito. Então, aqui você precisa dessa orientação para fazer com que essa passagem de patrimônio para pessoas da família seja o menos traumático possível. Bom, nas considerações finais, a minha ideia é que a apresentação tenha tido valor para as pessoas. Lembrando que a dedicação às finanças pessoais requer conhecimento e empenho. Eu vou precisar estudar esse assunto, vou precisar me empenhar, né? Não é só ler a respeito, não é só assistir a filmes, não é só participar de aulas ou de palestras ou de seminários. Eu preciso pegar o que está sendo passado e colocar em prática o empenho. Os tópicos apresentados que mereçam mais detalhamento devem ser indicados com o contato do autor, com o contato com o autor. Ou seja, eu sempre coloquei aqui na parte de cima, do lado direito, que estou mostrando, o meu Instagram. É uma das possibilidades de entrar em contato comigo. Para versões seguintes, através de exemplos ou exercícios. Então, eu queria saber mais de investimento, eu queria saber mais de orçamento, eu queria saber mais de testamento, etc. Desejo a vocês tudo de bom. Vou aproveitando aqui para saudá-los. E até uma próxima vez. Espero que a gente possa se reunir ao vivo para falar sobre essas questões, olho a olho, né, como estava previsto, em 2 dias, abrir esses itens e ter uma interação melhor. Lembrando que é uma realização do nosso CRCRJ, nosso Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Dentro do CRC nós temos o Programa de Voluntariado da Classe Contábil, do qual eu faço parte, o PVCC. E por ser uma pessoa relacionada à educação financeira, eu me disponibilizei como voluntário para fazer essa apresentação. Um forte abraço a todos e até uma próxima vez.